por favor, Marcos capítulo 10. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17 até o final. Perdão, até o 31. Marcos, capítulo 10. Nós conversamos primeiro o sermão em Lucas, capítulo 5, poder do Evangelho, chamando Pedro para uma vida de discipulado, de dedicação total ao Senhor. Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Nós conversamos em Mateus, capítulo 14, o Senhor Jesus chamando Pedro a uma vida de fé, a partir daquele episódio ali em que Jesus estava andando sobre as águas e chama Pedro a também andar sobre as águas. Semana passada nós conversamos em Mateus, capítulo 16, Jesus estabelecendo ali, através do Evangelho, definindo as proporções, quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo e o próprio Jesus, olhando para Pedro, define as proporções: tu és pedra, tu és uma pequena pedra, mas sobre a rocha, sobre esta pedra, sobre Cristo, a pedra angular, edificarei a minha igreja. A gente vai ler a história do jovem rico. Esse é o quarto estudo. A perspectiva aqui da gente é mais do que olhar para esse diálogo entre Jesus e esse jovem, esse homem que tinha muitas posses. Uma tentativa aqui de uma metalinguagem a partir da perspectiva que Jesus trabalha com Pedro diante desse episódio aqui, diante dessa situação. O diálogo que Jesus estabelece com Pedro, definindo aí para nós um pouco a respeito do que é a vida eterna. Poder do Evangelho na vida de Pedro, definindo para ele, ou chamando a ele para um projeto que o Senhor Jesus chama de vida eterna. A gente vai ler a partir do verso 17. Esse mesmo texto se encontra em Mateus, capítulo 19, e esse mesmo texto se encontra em Lucas, capítulo 18. Você pode depois ler essas duas referências, comparar bem, mas eu preferi a versão de Marcos. Todas essas, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, faz parte de um conjunto de diálogo, de ensino de Jesus a respeito do casamento, a respeito do reino de Deus com as crianças, quando ele diz que para fazer parte do reino precisamos ser como crianças. E aí, quando o jovem rico aparece para ele, para esse diálogo a respeito da vida eterna. Faz parte desse mesmo conjunto em todos os três textos, Mateus 19, Marcos 10 e Lucas, capítulo 18. Mas eu escolhi a de Marcos porque tem uma palavrinha aqui que para mim é muito especial em Marcos, que a gente não vai encontrar em Mateus, a gente não vai encontrar em Lucas. O que é interessante do Evangelho de Marcos é que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. O Evangelho de Marcos, muito provavelmente, foi escrito diante dos relatos, tanto que João Marcos pode ter vivido quando ainda moço, mas também do seu discipulado com Pedro. Esse Marcos foi aquele que abandonou a Paulo na primeira viagem missionária, e esse Marcos é aquele que queria ir com Paulo na segunda viagem missionária. Em Atos, capítulo 16, se não me engano, você vai encontrar esse relato. E quando Paulo diz, olha, não dá para levar Marcos, porque Marcos toda vez farrapa com a gente, Marcos não tem compromisso. Barnabé volta e com João Marcos vão para a ilha de Chipre, e a caminhada de João Marcos com Deus, ela se desenvolve a tal ponto do apóstolo Paulo, no final, lá em 2 Timóteo, que é a última carta que ele escreve, ele pedir para que enviassem a ele, lá naquela prisão em Roma, João Marcos, que era muito útil ao seu ministério. João Marcos, além de ser discipulado pelo Barnabé, foi também discipulado pelo apóstolo Pedro, e quem esse relato aqui está envolvido nesse relato aqui na história do jovem rico. A gente vai ler a partir do verso 17, tá bom? Presta bem atenção, vê se consegue acompanhar aí com sua Bíblia, com alguém do seu lado, para a gente ler esse texto, até o 31. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom?
Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Você pode ler comigo 21? E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, chateado, invocado, não gostou da palavra que Jesus deu a ele, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós, os discípulos que aqui estamos, deixamos tudo e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos serão últimos e os últimos serão primeiros. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, que palavra tão abençoada a gente leu aqui. É o Teu Evangelho escrito. Ao mesmo tempo que a gente lê e entende, se sente tão pequeno, Senhor. Deus amado, desvenda os nossos olhos, Senhor. Abra o nosso coração para a gente ouvir, entender a Tua palavra, Senhor, de verdade na nossa alma. Converta-nos, restaura-nos. Ó Senhor, só o Senhor pode nos fazer entrar nesse reino. Só o Senhor mesmo, Pai. Dá-nos um coração de criança, entregue ao Senhor. Ó Deus, nos abençoa nessa noite aqui. Em nome de Jesus, amém. Esse diálogo que Jesus tem com esse homem, um homem muito rico, e ao mesmo tempo que ele era um homem muito rico, ele também era um homem bem religioso. Esse homem procura Jesus e a pergunta, a questão, a dúvida, aquilo que estava de alguma forma intrigando o seu coração, era a respeito da vida eterna. Esse projeto que Jesus está o tempo todo pregando. Veja que nós estamos, de certa maneira, caminhando praticamente em todo o Evangelho aqui, nesses domingos que a gente tem estudado, e temos visto que desde lá do início do ministério de Jesus, até aqui nesse momento em que Jesus já está caminhando para Jerusalém, é assim que é descrito em Lucas capítulo 11, é assim que é descrito em Mateus também, que a partir daquele momento em que Jesus tem aquele diálogo com Pedro a respeito da pedra e da igreja, ele começa uma caminhada firme e resoluta para Jerusalém, e lá em Lucas diz que o próprio semblante dele caiu com esse novo caminho, com essa nova proposta. Jesus, enquanto está caminhando, vai parando em algumas cidades, como Betsaida, como Jericó, e algumas outras cidades ali ao redor de Jerusalém.
E aí o Evangelho vai contando para a gente essas histórias. À medida que ele entrava em sinagoga para ensinar, as multidões vinham para ser curadas. E Jesus continua naquela mesma dinâmica que é descrita em Mateus, que é descrito aqui em Marcos, em Lucas, quando vai falar que ele pregava o Evangelho do Reino, ensinava nas sinagogas e estava também curando toda sorte de enfermidades. Esse homem religioso fazia parte ali da religião judaica, conhecia o Antigo Testamento, conhecia a Bíblia, conhecia também os caminhos da religião, conhecia também os comentários a respeito dos 10 mandamentos, conhecia os livros que foram escritos ali no período de 400 anos, entre Malaquias e Mateus, conhecia bem. Esse homem está ouvindo a respeito desse projeto chamado Vida Eterna, não sabemos o nome dele, não sabemos em que contexto ele estava ouvindo, mas a pergunta, quando ele vai a Jesus, ele faz uma pergunta muito direta e muito clara. A pergunta é: como é que nós podemos fazer para herdar a vida eterna? O que é que nós podemos fazer para herdar a vida eterna? Jesus começa um diálogo com esse homem que aparentemente é como se Jesus estivesse afirmando aquilo que aquele homem vivia. Aquele homem era um cara religioso, era um ser religioso. Aquela pessoa com provavelmente uma boa reputação. Jesus, aparentemente, é como se estivesse afirmando os caminhos daquele homem, dizendo para ele exatamente aquilo que ele achava que vivia. Na verdade, enquanto Jesus aparentemente pudesse estar afirmando os caminhos daquele homem, na verdade Jesus está destruindo os altares do coração daquele homem. Na verdade Jesus não está afirmando, na verdade Jesus não está carimbando a vida daquele homem, Jesus está entrando exatamente no âmago, na questão, na alma, no coração daquele homem, desconstruindo e quebrando ou alcançando exatamente onde os altares de idolatrias estavam estabelecidos na vida daquele homem. Que altares seriam esses? É fácil se a gente pensasse somente na perspectiva da riqueza. É fácil, talvez teríamos muitas aplicações, especialmente porque normalmente nós aprendemos uma perspectiva sobre riqueza e sobre capitalismo muito negativa na escola, nos estudos que a gente teve aí na faculdade, nas perspectivas que tem uma visão mais de esquerda, mais marxista, a respeito da riqueza e a respeito do dinheiro. E seria fácil, a gente teria várias aplicações para fazer e perspectivas, pensando que o altar no coração do homem seria apenas a questão da riqueza. Mas havia algo ainda mais profundo. Havia uma perspectiva ainda maior, ainda mais difícil, ainda mais encruada na alma daquele homem. E essa era uma perspectiva chamada de religiosa, a perspectiva da religião. O termo aí de alguém que está tentando de alguma maneira, operando através da ética, operando através de valores ou através da própria religião, uma certa maneira, um certo formato, para que Deus possa se agradar dele a partir do que ele faz para Deus, a partir do que ele faz para o próximo, a partir do que ele faz para o mundo. Veja só, essa perspectiva religiosa, ela não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Eu ouso dizer, não porque está partindo de mim somente, mas muitos pastores, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, como aqui no púlpito dessa igreja, nós temos ouvido de diversas maneiras. Ouso dizer que ainda hoje, em muitas igrejas, pessoas não entenderam ainda o Evangelho de Jesus. Ainda hoje, dentro das igrejas evangélicas brasileiras, pessoas aprenderam a respeito da religião, pessoas aprenderam a respeito do funcionamento da igreja, pessoas aprenderam até a respeito da doutrina da igreja como um campo de conhecimento, muitas vezes etéreo apenas, mas não aprenderam a respeito do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus vai totalmente na contramão dessa perspectiva desse homem, desse jovem rico, que está dizendo assim para Jesus, diante do próprio Senhor Jesus: olha, tudo isso aí que o Senhor falou, não matarás, não furtarás, não adulterarás,
tudo isso aí que o Senhor falou, eu tenho praticado e eu tenho vivido desde a minha tenra infância. Desde pequeno eu tenho vivido esse negócio aí. Fui criado na igreja. Não faço mal a ninguém. Eu sei exatamente como é que a gente deve se comportar nos ambientes. Eu sei as palavras que a gente deve usar. Eu sei aquilo que é pecado a partir do que eu faço. Se eu fizer isso, é pecado. Se eu fizer aquilo, é pecado, então eu não vou fazer. O que é que vão pensar de mim e da minha família? Eu sei como é que funciona todos esses caminhos aí. A gente vai à igreja no domingo, a gente participa de um pequeno grupo, trabalha num ministério X da igreja, efetua uma obra, uma coisa que aparentemente, muitas vezes, parece ser minha, tomando posse e me tornando proprietário daquele negócio. Mas o fato é que, nessa perspectiva religiosa, o Evangelho não está atuando, porque na perspectiva da religião é possível até nós formarmos bons crentes. Bons na perspectiva somente humana e da reputação. O pecado tem um poder tão terrível na vida da gente, que ele pode tanto destruir a vida de alguém em sexo, em drogas, ou em álcool, em qualquer coisa que politicamente ou socialmente falando é menos aceita. Como um pecado também é tão poderoso, tão destrutivo, para formar um ser religioso, que conhece a religião, mas não conhece a Deus. Mas é claro que o testemunho na igreja, no acampamento, de alguém que foi salvo das drogas, do álcool e de não sei o quê, é muito mais poderoso do que o testemunho de alguém que foi salvo da religiosidade. É ou não é? O que é que você acha? Você já ouviu o testemunho de alguém dizendo assim, eu fui salvo da religiosidade? Já ouviu? Mas de alguém que foi salvo da droga, do álcool, que a família estava destruída, o evangelho chegou e atuou, você com certeza já ouviu. O que eu estou querendo dizer com isso, pelo amor de Deus, não é que o evangelho não transforma situações caóticas. O que eu estou querendo dizer com isso não é que o evangelho não restaura aquilo que aparentemente aos homens não tinha condição nenhuma de ser restaurado. O que eu estou querendo dizer com isso não é que o evangelho não tem poder, porque eu creio firmemente nisso, de que o evangelho tem poder para libertar e salvar qualquer coração, qualquer mente. Mas é fato que entre esse qualquer, dentro desse conjunto em que o evangelho está operando, se encontra tanto aquele que está perdido num vício, no álcool ou em qualquer outra coisa, como aquele que está perdido num auto-engano de um vício da religião, no auto-engano do vício do materialismo, do auto-engano do vício de uma vida que é definida a partir do que faz e não a partir do que é. De uma vida que é definida a partir da ética e da reputação e não daquilo que o Senhor Jesus, ou que o Espírito de Deus, ou que o Deus Pai falou lá do céu para o meu coração, para a minha alma, mediante o seu Evangelho, de que nós somos filhos. Eu sou filho amado de Deus, em quem Deus tem prazer. Por isso que nessa perspectiva da vida eterna e do reino de Deus, Jesus vai falar tanto, tanto, tanto. Interessante como João capítulo 3 e 4 fala sobre isso. Normalmente, nós dividimos esses capítulos, não é verdade ou não? Deixa eu lembrar para você, João capítulo 3 é aquela história de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Você lembra? Ele era um cara, o quê? Oi? Eu sei que muita gente sabe, mas fica com vergonha para não falar sozinho, né? Religioso, ok? Feito na infância, né? Então, religioso era o Nicodemos. Mas no João capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher ao meio-dia, num poço, sol quente, no horário em que as pessoas não iam lá, no horário em que ela não seria vista por outras pessoas. Além do mais, aquela mulher era samaritana, havia uma rixa, havia uma rivalidade histórica entre judeus e samaritanos, e Jesus se encontra com aquela mulher lá em João capítulo 4. Essas histórias que aparentemente são desconectadas com o religioso,
e com aquela mulher que estava lá no poço, que já tinha 7 maridos na vida, e que estava em busca dessa água da vida, como aquele religioso que perguntou a Jesus o que poderia fazer para herdar a vida eterna, assim como esse jovem rico está fazendo aqui. Jesus é muito claro, tanto em João capítulo 3 como em João capítulo 4. O fato é que, embora a gente divida esses dois textos, eles fazem parte do mesmo discurso. Aquele Jesus que encarnou cheio de graça e de verdade, aquele Jesus que encarnou para revelar o amor de Deus e a justiça de Deus, aquele Jesus que alcança o coração no poder do Evangelho e através do Evangelho, tanto de um homem religioso como Nicodemos, um evangelho que é poderoso para transformar tanto o coração de um homem como Nicodemos, quando ele ouve de Jesus assim: necessário é nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando Nicodemos precisa ouvir de Jesus que todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, ele é guiado por Deus, ele é guiado pelo Espírito, pela sua vida, sua dinâmica de vida é transformada. Tanto Nicodemos precisava ouvir, como aquela mulher samaritana, sedenta na alma, precisava ouvir a respeito da água da vida. E o poder que opera, tanto no coração de um religioso para crer em Deus, como no coração de uma mulher samaritana para crer em Deus, é o mesmo, irmão. É o mesmo. É o mesmo evangelho. Sabe aquele discurso do tipo assim: fulano é tão direito, ou Beltrana, ou seja lá quem for, é tão direito que só falta um detalhezinho assim pequeno. Já ouviu esse discurso ou não? E o discurso normalmente ele é acompanhado da seguinte frase: ele é até mais crente do que muita gente que está na igreja. Você já ouviu isso ou não? É até mais crente do que muita gente que está na igreja. É aquela desculpa quando você quer namorar com uma pessoa que não é da igreja: ah, mas fulano ou fulana é mais crente até do que muita gente da igreja. O fato é que com esses discursos e outros mais, nós estamos reproduzindo uma crença, uma percepção equivocada a respeito do evangelho. E essa percepção, ela é cheia de auto-engano. Como assim esse jovem foi procurar Jesus? O pecado é tão destrutivo na vida da gente, é capaz de produzir esse auto-engano de um homem pensar que a sua vida em si mesmo é suficiente, que a sua vida, a partir do que ele faz, a partir do comportamento social, é suficiente para ir para o céu. Esse discurso Jesus está dando a esse jovem. E é claro que é impressionante a expressão de Marcos, que Jesus olha para o jovem, para esse homem rico, e a expressão é uma expressão de amor. Diz assim o texto: Jesus o amou. Jesus ama esse homem. É interessante que, dependendo da maneira como a gente se enxerga diante de Deus, o discurso do Evangelho vai ter diferentes reações. É isso que está acontecendo aqui. Esse homem sai triste, sai chateado, porque aparentemente Jesus pegou pesado demais com ele. Esse homem deixa aquele ambiente ali, meio que resmungando ou reclamando, porque o discurso do Evangelho foi forte demais para ele. Mas é interessante que ainda hoje parece que o negócio é esse mesmo que opera. Dependendo como o nosso coração se encontra diante de Deus, nós vamos ouvir o discurso do Evangelho e ao invés de olhar para o amor profundo de Jesus, que quando olha para esse homem, não está pedindo a ele para fazer um auto sacrifício apenas, não está pedindo a ele para ter uma vida franciscana, para ter uma vida sem posses, para ser um homem pobre, e aí se ele for pobre, ele vai estar mais perto do reino de Deus. Não é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Mas quando Jesus olha para ele e o ama de verdade, e alcança e toca lá na alma, no coração, Jesus está falando para esse homem a respeito de um evangelho que liberta o coração dele mesmo.
que liberta desse auto-engano, dessas amarras espirituais, que liberta dessa justiça própria, que liberta dessas mágoas e ressentimentos que nós carregamos na vida e na alma, porque acreditamos que estamos sempre corretos, que estamos sempre certos, e que sempre é os outros que fazem mal contra mim, quem me persegue. É nesse discurso de vitimização, tanto contra pessoas como contra sistemas, que vamos amargurando e ressentindo a nossa alma. Jesus, quando olha nos olhos desse homem e o ama, Jesus está dando a ele, ou está pregando para ele esse evangelho que liberta o coração desse homem, como liberta o nosso coração da gente mesmo. Da gente mesmo. Ontem quando cheguei em casa da igreja, estava passando um programa na televisão, comecei a assistir. O programa era um relato de pessoas que eram viciadas em alguma coisa. E aparece lá uma mulher de aproximadamente 50 anos. E ela vai dizer o seguinte: eu sou viciada em sexo. Desde os 13 anos de idade, eu sou totalmente viciada. E ela vai contar as histórias e relatos, as aventuras dela por aí pelo mundo, até o dia que ela diz assim: mas aí eu encontrei um homem que era da igreja, eu me casei e eu fui batizada. E aí aparece lá a foto do batismo. Claro que sempre a emissora vai fazer aquela crítica à religião e à igreja. E aí ela diz: eu passei 3 anos casada, lutando contra mim mesmo, contra esse vício que fazia parte da minha alma. E depois de 3 anos eu não aguentei, deixei meu marido e voltei, e caí em depressão e voltei para o mundo. Mas aí eu descobri aonde estava a grande libertação. Ela disse que começou a fazer terapia, e na terapia ela descobriu que ela poderia ser liberta e livre de si mesma, se amando, se valorizando. Ela diz assim: o conhecimento de mim mesma me libertou, me resgatou. Veja se não é um auto-engano isso, irmão, que poderia produzir naquela vida atos, comportamentos até corretos, poderia promover naquela vida até mesmo uma vida de castidade até o final da sua história. Mas fruto de um auto-engano de alguém que, diante da presença de Deus, ao invés de se enxergar com as lentes do Evangelho, está se enxergando com as lentes da própria justiça. Não dos mandamentos de Deus, porque quando Jesus está falando sobre os mandamentos aqui com esse homem, Jesus, como eu falei no início, não está afirmando, não está legitimando. Na verdade, Jesus está querendo tratar o coração dele. Que a perspectiva dos mandamentos bíblicos, ela é interior, ela é do coração, muito mais do que comportamental. Mas é fato que, dependendo como o nosso coração se encontra hoje, seja na perspectiva religiosa, uma perspectiva mais mundana, carnal, de vícios e coisas que prendem a nossa alma, ou seja, na perspectiva do Evangelho, a maneira como o nosso coração se enxerga, a gente vai ouvir esse discurso de Jesus e vai ter um caminho e vai ter um passo a dar na vida da gente. Ou saindo triste, como muitas vezes acontece quando o Evangelho é pregado, quando alguém é confrontado, quando a nossa alma, o nosso coração é confrontado por Deus pela palavra do Evangelho que é dita por Jesus em amor, que nos dá não o dever de largar tudo e seguir Jesus. Aqui não é um dever, aqui não é uma coisa que você diz assim: eu tenho que fazer isso, é uma obrigação, eu tenho que fazer esse negócio. Não é aqui alguém Jesus que está olhando para esse homem dizendo: olha, se você fizer isso, se você realmente vender tudo, você vai poder conseguir conquistar através do mérito, através dessa vida de dedicação completa, de consagração, dessa vida em que você não está mais apegado às coisas materiais. A questão aqui é muito mais profunda. A questão aqui é um evangelho que dá-nos e nos dá a graça, que nos dá a liberdade, que nos dá a bênção de, por causa do Evangelho, não ser possuído por nenhuma das coisas desse mundo. Aquele homem sai triste porque ele era dono
de muitas propriedades. Mas veja só que coisa interessante. Sempre que eu olho para esse texto, uma alusão que faz na minha mente é daquele filme lá do Tolkien, O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Você lembra desses filmes aí? O Senhor dos Anéis, que tinha aquele, o anel precioso, né, que tem esmigo, aquela história toda. E tem uma partezinha ali, logo no início do filme, do primeiro volume, que o anel precisa ser entregue ao Frodo. E o filme é mais rápido assim, mas eu li essa parte no livro. É muito interessante como o autor ele vai descrevendo essa luta, à medida que aquele bem, aquele ouro, aquela aliança tão preciosa na vida do Bilbo, o bolseiro, e depois vai se tornar na vida de Frodo e seus amigos, aquela coisa exerce um poder tão grande sobre ele, que é como se ele quisesse entregar, mas já tomava, entregava e tomava, entregava e tomava. A verdade, a perspectiva aqui, não é somente de alguém que é dono de uma grande riqueza, mas a perspectiva aqui é de alguém que se deixou dominar, de alguém que na verdade ele não é mais dono das riquezas, mas as riquezas são donas dele. As riquezas se apoderaram da alma. O projeto religioso se apoderou do coração. Aquele homem vai embora triste. Jesus se volta para os discípulos. Essas cenas são maravilhosas nos evangelhos. Jesus se volta para eles para explicar situações práticas, mas explicar também em parábolas. Jesus se volta para os discípulos a partir daquilo que aconteceu, a partir de um ensino que eles não entenderam, ou a partir de uma situação prática, como aquela da figueira, ou como essa em que Jesus se encontra com esse homem. Jesus vai explicar, Jesus vai relatar, detalhar mais um pouco com os discípulos o que tinha acontecido ali. E aí Jesus diz, de forma muito enfática, é impossível, é difícil. Para os homens é impossível, para Deus não. Mas na perspectiva aqui do Evangelho é como um camelo entrando pelo fundo de uma agulha. Não dá para isso acontecer, você já imaginou? Tem algumas versões, alguns comentários que tentam diminuir essa percepção aqui. Eu fui estudar um pouco o texto, ler algumas coisas. Alguns comentários tentam diminuir isso que Jesus está falando, dizendo que na verdade é porque havia uma porta lá, como que uma chamada de agulha em Jerusalém, e aí para o camelo passar, ele tinha que se abaixar bem muito de joelho, ele tinha que estar sem nenhuma carga no seu lombo, e ele tinha que passar por ali, por aquela porta. Então se o camelo tivesse sem carga, e se ele tivesse disposto a se abaixar e ralar o joelho, ele passaria por aquela porta. Mas esse não é a melhor interpretação para esse texto aqui. A perspectiva é da impossibilidade. É impossível alguém continuar sendo dono de si mesmo, ou continuar entregue, seja a uma perspectiva de vida religiosa, ou seja, entregue a uma perspectiva de vida materialista, ou entregue a uma perspectiva de vida de vícios, de coisas ocultas na alma, e que às vezes ninguém sabe, mas você sabe exatamente o que é. É impossível para alguém que é rico, que é dono de si mesmo, entrar no reino dos céus. É impossível. Veja que nesse discurso, a gente também pode continuar ouvindo com a perspectiva equivocada, ou seja, mas para fazer parte do Evangelho é só aquele grupinho ali, é só aquela turma, é só aquele pessoal que tem mais disposição, é só aquele pessoal que está aposentado, ou aqueles que são adolescentes e que não tem tantas obrigações. É fato que a gente pode sempre ouvir o discurso do Evangelho e estar atribuindo valores ou estar acrescentando coisas a eles para tentar se justificar em não entrar, em não querer fazer parte do reino de Deus. E ainda mais, pior do que isso, quando nós não fazemos parte do reino de Deus, não entramos, não conseguimos descobrir essa verdade que liberta tremendamente na alma, e não somente não entramos, mas também impedimos pessoas de entrarem, impedimos pessoas de participarem, impedimos pessoas de desfrutarem desse poderio maravilhoso e tremendo que é chamado do reino de Deus.
Daí que, se for esse o caso, a questão é, quando ouvimos o discurso de Jesus, a gente vai estar sempre atribuindo pesos, obrigações, coisas que são impossíveis para a gente, coisas que a gente não vai conseguir, perdas, abrir mão disso, abrir mão daquilo e abrir mão daquilo outro. Mas o que é libertador é que a novidade do Evangelho não é a necessidade da gente abrir mão. Essa é apenas a consequência da coisa. A grande novidade do poderio da vida eterna, do reino de Deus, do Evangelho de Jesus, são as promessas, não somente para a vida depois da morte, mas são as promessas para a vida presente. A grande novidade não é o que vai perder a vida, que vai ter que perder a vida para ganhar. A grande novidade é de alguém que ganhou a vida e porque ganhou não considera ela mais preciosa para si mesmo. A grande novidade do Evangelho não é de alguém que vai ter que doar tudo para a igreja, vai ter que doar tudo para uma proposta, um discipulado, vai ter que se doar completamente, vai ter. Mas é de alguém que quando encontra um tesouro oculto no campo, vai lá correndo, vende tudo o que tem em volta e compra aquele campo. Porque o Evangelho do reino de Deus se torna a coisa mais preciosa da vida da gente. E tudo isso faz parte de um projeto, esse projeto que Jesus ama, que Jesus decide amar profundamente a nossa alma. Não são todos que entendem isso. Nem aqueles que estão presos em vícios e pecados, mas também não são todos que estão nos arraiais evangélicos que entendem isso. É por isso que tantas vezes Jesus, quando falou sobre o reino, ele falou por parábolas. Mateus capítulo 13, ele explica o porquê disso, citando Isaías capítulo 6. É para que vejam, para que ouvindo, não entendam e não compreendam a respeito do reino de Deus. Mas há alguns, pela graça, existe uma declaração de fé, uma percepção transformadora. É essa que Pedro está falando aqui. É essa perspectiva que arrebatou o coração de Pedro. E que Jesus ainda está corrigindo. E que Jesus ainda está revelando no coração de Pedro o que é de verdade. Eu vejo Pedro aqui como se tivesse assim, agora eu vou acertar. Sabe como é aquela hora, não? Pedro é aquele cara que muitas vezes deu mancadas, que começou a andar, mas afundou, que foi afoito demais, que tantas vezes a gente vê situações diferentes com o Pedro. Mas aí ele se levanta e diz, Senhor, a gente aqui deixou tudo e te seguiu. É fato isso, era verdade. Mas Jesus atenta para Pedro numa questão muito maior. A promessa de que no reino nós ganharíamos uma nova família, novos irmãos, novo pai, nova mãe, uma nova família, por causa do profundo amor de Jesus com a nossa vida, nós ganhamos no reino, e diz aí o texto que nós lemos, já no presente, diz por vir a vida eterna, mas perceba que a perspectiva do Evangelho não é que a vida eterna é depois da morte, mas que esse tempo presente de plenitude, de abundância da pessoa e das promessas de Jesus no coração da gente, já fazem parte do reino de Deus. Porque no reino a ênfase não é em alguém que vai largar tudo e seguir Jesus. No reino a ênfase é de alguém que descobriu quanto é amado por Jesus. É alguém que descobriu na alma o quanto esse reino é valoroso. Alguém que descobriu uma coisa tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que é possível deixar relações humanas, relacionamentos até familiares, que são aqueles da mais alta ligação que um ser humano pode ter.
É na mesma perspectiva que Jesus falou no capítulo 3 a respeito da sua própria família. Quando Jesus, vivendo ali o ministério na região da Galiléia, em Cafarnaum, e os seus familiares vão lá dizendo: a gente vai trazer Jesus de volta porque ele está fora de si. E os discípulos vão lá dentro da casa e dizem: Jesus, olha, tua mãe está aí, teus irmãos querem te levar. E Jesus, olhando para aquela turma, diz assim: quem são meus irmãos, minha mãe? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Uma nova relação, uma nova dinâmica. Que por mais que pode ser entendido como uma obrigação e uma tarefa apenas, mas que Jesus, quando está falando com os discípulos, está explicando ou está trazendo esse projeto para o coração. O projeto é o reino de Deus. O projeto é a vida eterna. É claro que há diferentes perspectivas a respeito disso. Tem um livro do Dallas Willard chamado A Conspiração Divina. Esse cara, o Dallas Willard, escreve muito sobre discipulado, sobre espiritualidade. Logo no início, acho que no capítulo 1, ele vai falar a respeito do reino de Deus. Pensa num capítulo joia que eu gosto. Ele vai desconstruir um pouco para a gente essa perspectiva. Primeiro porque nós aprendemos erroneamente que o reino de Deus é a vida após a morte. Que o reino de Deus vai acontecer quando eu morrer ou quando Jesus voltar. E aí a gente vai, nessa vida, a viver ou desfrutar ou desenvolver a vida aqui na terra, cheia de altos sacrifícios, para que possamos alcançar o reino de Deus quando eu morrer. Quando a gente se deparar lá com o Senhor. Essa é uma perspectiva que entrou na vida da gente, na vida como igreja, nos ensinos. É uma perspectiva que entrou especialmente por causa de um movimento chamado evangelicalismo norte-americano. Aquela perspectiva que diz assim: se você aceitar Jesus, levantar suas mãos aí nesse apelo e for à frente, a sua vida está completamente resolvida, porque se você morrer, você vai para o céu. Então, a tarefa agora, com essa pessoa que está aqui na frente, que levantou a mão e disse: eu aceito Jesus, a tarefa está completamente acabada. Eu vou agora partir para outros, para que outros possam também tomar essa decisão. É assim ou não é? Nós falamos do Evangelho para tentar salvar o cara do inferno, e quando ele levanta a mão e diz assim: eu aceito Jesus, a gente diz assim: rapaz, está finalizado esse negócio, se você morrer, vai para o céu, então está tudo bem. Numa outra perspectiva, no outro lado aqui da história, o Dallas Willard vai dizer que nós interpretamos, ou a teologia do século XX tentou reinterpretar o reino a partir de uma perspectiva materialista. Tem muito a ver com esse senso religioso aqui do jovem rico. Ou seja, o reino de Deus não é uma vida após a morte, mas o reino de Deus é totalmente aquilo que eu vivo aqui na terra. Então, para viver o reino de Deus, eu vou promover justiça social. Para promover o reino de Deus, eu vou fazer o bem. Para promover o reino de Deus, eu vou entrar nesse reino que é o reino do bem. Fazendo o bem ao próximo, o bem à sociedade, nós estamos fazendo parte do reino de Deus. Essa é uma perspectiva extremamente materialista a respeito do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus revela um poderio de um reinado de Jesus que não se estabelece na sociedade, não se estabelece no bem que fazemos ao outro apenas, também não se estabelece apenas na vida após a morte, mas é de uma promessa tão poderosa, tão profunda, tão maravilhosa, de uma vida em abundância, de uma vida que é chamada de eterna, porque ela começa hoje e vai até o fim, de alguém que se percebeu amado por Jesus de uma maneira tão profunda e tão maravilhosa, que quando ouve o discurso do Evangelho, não sai reclamando, não sai falando de A e de B, não sai fazendo muxoxo, não sai triste, amargurado, porque é um discurso duro demais, não pode seguir, mas na verdade quando ouve o discurso do Evangelho, sente na alma a libertação. Sente na alma o profundo amor de alguém que lá do céu está dizendo: é o meu filho amado, eu amo, eu consumei toda a obra na cruz, para que aqui na terra ele possa viver em abundância, já no presente século. Amém. Glória a Deus por isso. Já no presente século. Um reinado profundo,
à medida que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Nos relacionamos, nascemos de novo e nos encontramos diante dele com um coração que nem é dono de muitas coisas e também um coração que não é escravo de muitas coisas, mas de um coração que é como o coração de uma criança, bem-aventurado, que recebeu o reino de Deus como uma criança. É sobre esse projeto que Jesus está falando com Pedro e com os outros discípulos aqui. Pedro, eu sei que você deixou tudo e seguiu. Pedro, eu sei que vocês largaram família, estão aqui comigo viajando, eu não tenho onde reclinar a cabeça, vocês estão compartilhando. Tem hora que vocês estão com fome, preocupados, como é que vai comer, como é que vai alimentar a multidão. Eu sei o sacrifício que vocês estão fazendo. É como em Lucas 10, aqueles 70 voltam de uma missão em que iam de cidade em cidade anunciando a vinda do Senhor e voltam ali felizes pelo que tinham realizado. E Jesus, como aqui em Marcos capítulo 10, está trazendo a realidade, dizendo assim, olha, se alegre não pelo que vocês fizeram, se alegre não porque os demônios se vos submetem, mas se alegrem porque o vosso nome foi escrito no livro da vida. Se alegrem não porque você teve a capacidade de largar tudo e me seguir, mas se alegre por causa de uma promessa maior, mais profunda e anterior a essa. A promessa é de um Jesus que quando chama Pedro para o seguir, já tinha enchido em abundância 2 barcos de peixes. De um Jesus que quando olha nos olhos e chama o vinde após mim, para sermos discípulos e seguirmos após Ele, arrebata a nossa alma, o nosso coração, de uma plenitude que nos faz bem-aventurados, completos, de uma maneira que a gente é humilde, pobre de espírito. Daí a questão que o jovem e a riqueza não era em si a questão material. Assim como a pobreza do bem-aventurado e do reino de Deus não é a questão material, mas é a questão do coração e da alma. É a questão desse projeto chamado vida eterna. É possível que você esteja aqui não entendendo nada. É possível que você esteja aqui dizendo assim, esse negócio é duro demais. Eu não venho nem mais para essa igreja, porque só prega no cajado. É o cajadinho de Jesus. Como um irmão meu aqui da igreja é chamado. E você pode dizer, rapaz, você pode estar ouvindo isso e passar isso é só. Mas você pode, sendo cristão ou não, sendo um membro dessa igreja ou não, sendo alguém que está caminhando com Deus ou não, você pode ouvir o Evangelho de Jesus e perceber uma riqueza tão profunda que a única coisa que cabe a nós é nos rendermos. É dizer ao Senhor assim, Senhor, eu quero perder para ganhar. Eu quero morrer para que a tua vida se estabeleça em meu coração. Não por causa do sacrifício, mas por causa dessa promessa de amor, que no presente século nós teremos 100 vezes mais do que qualquer homem mais rico dessa terra. De que no presente século nós teremos abundantemente, infinitamente mais, porque Deus ele faz conosco, em nós, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Que no presente século nós teremos infinitamente mais do que qualquer pessoa que se aventurando com a sua ética, ou com a sua riqueza material, ou com as suas ideias, ou com a sua própria religiosidade, possa galgar e conquistar nessa terra, mesmo que dentro da igreja. É de uma promessa para que já no presente nós teremos infinitamente, 100 vezes mais, cêntuplo de pai, de mãe, de uma família na fé, de gente que vai viver
o reino, a vida eterna, o Evangelho de Jesus. Essa é a questão. O poder do Evangelho atua na vida de Pedro, chamando ele para esse projeto. E é o mesmo convite, é a mesma convocação. Mas sabe, Jesus não convida oferecendo para quem quer. Jesus não está oferecendo aqui como se alguém que está oferecendo um bem material para vender numa feira, né? Diz assim, olha, se você quiser, vem. Jesus não está oferecendo nessa perspectiva. Jesus está oferecendo àqueles que entenderam na alma que tudo foi consumado na cruz. Que entendem no coração que nasceram de novo, ou que hoje à noite podem nascer da água e do Espírito e fazer parte desse reino de Deus, desse reinado de Jesus no coração, que é mais do que um ambiente e uma prática religiosa. Vamos orar? Se puder baixar sua cabeça e fechar os olhos para a gente orar. Querido irmão, não sei como é que a gente está aqui, mas você pode dizer ao Senhor exatamente como está o seu coração. E você pode dizer assim, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo ao Senhor. Opera, faz a Tua vontade. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu não quero ser dono de muitas propriedades, nem quero que as propriedades sejam donas de mim. Ó Senhor, liberta o meu coração de mim mesmo. Liberta-me. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, nosso Pai. Te louvamos, Senhor, por essa... Ó Deus, que maravilha é essa, Senhor. Que o Senhor já no presente nos abençoa com essa promessa linda. De novos irmãos, de uma nova família, de uma nova perspectiva de vida, chamada de vida eterna, de reino dos céus. Senhor, não tem nada mais poderoso na nossa alma. Não tem, Senhor, nada mais forte no nosso coração que pode fazer a nossa vida funcionar do que isso aqui. Então nós queremos adorar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos e a gente pode ver o Senhor e ver o Teu reino e a Tua justiça e se alegrar e desfrutar dessa promessa presente, que mesmo em meio a perseguições e lutas, a abundância, a plenitude é muito mais poderosa do que qualquer privação, Pai. Deus, o Senhor conhece cada um que entrou aqui. Talvez pessoas enlutadas, talvez pessoas com dívidas, talvez pessoas com vícios, talvez pessoas com dificuldades, problemas grandes, homéricos. Senhor, talvez pessoas aqui com um coração alegre, pleno, vitorioso, agradecido. O Senhor conhece a todos, Pai. O que a gente quer orar aqui é pedir, Senhor, liberta a gente da gente mesmo, do nosso coração, de nós mesmos, Senhor. E nos arrebata com a perspectiva do Teu reino, da Tua justiça e da Tua vontade e da Tua glória. Em nome de Jesus, converte o nosso coração. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.